Como é que os refugiados que chegam à Europa podem contribuir para o avanço económico dos países que os acolhem? É a questão em debate nesta edição do Real Economy. Em 2015, os Estados-membros da União Europeia receberam cerca de 1.200.000 pedidos de asilo. Durante o verão deste ano, deram entrada a mais de 300.000 solicitações, o que equivale a 600 requerimentos por cada milhão de europeus. Não é fácil apurar o impacto económico de um fenómeno migratório tão diverso, por isso preparamos um pequeno curso intensivo. Quando os requerentes de asilo chegam a um determinado país, as autoridades nacionais assumem custos associados ao processo de triagem, à alimentação, ao alojamento, à saúde e à educação. A curto prazo, isto aumenta a procura agregada, uma vez que têm de ser produzidos mais bens e serviços. Os trabalhadores do país passam a ter mais rendimento disponível. Por outro lado, a entrada subsequente dos requerentes de asilo no mercado laboral, que acontece em média num período de 2 anos, pressiona os salários e a inflação. Mas estes enfrentam mais dificuldades para arranjar um emprego. A obtenção de um alojamento mais perto do trabalho, um mercado laboral mais flexível e um ensino linguístico mais disseminado podem ajudar a colmatar esta realidade. Uma integração económica bem-sucedida pode contribuir para a sustentabilidade orçamental do país e o equilíbrio demográfico. Cerca de 60% da última vaga de requerentes de asilo veio da Síria, do Afeganistão e do Iraque. Muitos dirigem-se à Grécia, Hungria, Itália e França. Mas 6 em cada 10 vão para a Alemanha, um país que implementou uma controversa política de acolhimento. O jornalista Giovanni Maggi foi ver até que ponto Berlim se preparou para um compromisso que é de longo prazo. Um dos desafios atuais com que as empresas alemãs se debatem é precisamente a integração de refugiados. Nasser veio do Afeganistão, Mohanad da Síria. A SAP, a conhecida companhia de software de gestão, organizou estágios para facilitar a adaptação ao ambiente de trabalho. A primeira dificuldade é a língua alemã. Temos de fazer cursos até alcançarmos um nível considerado aceitável no mercado de trabalho. A cultura também é diferente, ou seja, é tudo diferente. No meu país, trabalhava no departamento de marketing de uma fábrica de cerâmica. Na altura, achava que tínhamos um sistema moderno, mas estávamos a anos-luz do que se faz aqui. Há muito para aprender. O responsável pelos recursos humanos vê a questão de um outro ângulo. O desafio é encontrar as pessoas certas. O sítio de onde elas vêm não é importante. Podem ser migrantes ou podem ser talentos que nós próprios vamos buscar a outros países. O caso de Hussein representa ainda outro caminho. Veio da Síria com uma licenciatura em informática e criou a Migrant Hire, um site de recrutamento de migrantes. No início trabalhávamos como LinkedIn. Fazíamos corresponder o perfil dos candidatos da nossa base de dados com as vagas disponíveis. Agora contactamos as empresas, listamos as vagas que têm e as pessoas podem candidatar-se diretamente. Num ano, a Alemanha viu chegar mais de 1 milhão de refugiados. Cerca de 21.000 arranjaram um emprego, mas apenas uma centena foi para as grandes multinacionais. Um número ínfimo num mercado com uma população ativa cada vez mais reduzida. O governo alemão prevê gastar cerca de 20 mil milhões de euros até 2020 nas políticas de acolhimento de refugiados. As empresas nacionais começaram a dizer que chegou a altura de definir uma estratégia para tornar o acolhimento mais eficiente e com resultados mais produtivos. É preciso determinar quais são os programas e iniciativas mais bem-sucedidos. Depois temos de expandi-los.
A realidade é que o envelhecimento da população alemã é um dos mais acelerados a nível mundial. O caso alemão levanta uma série de questões sobre o que vai acontecer no longo prazo. Temos connosco Jan Goldin, especialista em migrações, autor do livro Age of Discovery e professor na Universidade de Oxford. Como é que a Alemanha pode garantir que a sua política de refugiados é um investimento e que o barco não vai afundar? É um investimento de curto e longo prazo. A curto prazo, os estímulos gerados farão com que a economia alemã cresça mais 0,2%. A longo prazo, este fenómeno é vital para a sustentabilidade de toda a economia, visto que é um país com uma das mais baixas taxas de fertilidade do mundo. Há quem aponte que faltam provas de que isso é mesmo possível. Se não fosse o Sergey Brin, um refugiado, a Google não existiria. O Steve Jobs era filho de um refugiado sírio. Se dermos às pessoas a possibilidade de trabalharem, se dermos a educação de que necessitam para se desenvolver, se reconhecermos as competências já adquiridas, se garantirmos formas de os integrar no mercado laboral, tudo isto é essencial. A população de refugiados tem menos laços de dependência do que a população em geral. Os países que conseguem realmente integrá-los estão a portar-se lindamente. Nos países que não os deixam trabalhar, que os colocam em guetos, onde não arranjam trabalho, aí sim há problemas. Como fazer para que os cidadãos de um determinado país não se sintam economicamente ameaçados? Isso tornou-se num argumento político, rejeitar os refugiados porque os cidadãos se sentem ameaçados. A Alemanha tem falta de mão de obra e os níveis de desemprego muito reduzidos. Um país que tenha uma taxa elevada de desemprego pode preocupar-se. A Suécia tem tido um comportamento notável, se tivermos em conta a dimensão da população. Na Europa de Leste, por exemplo, também há uma enorme falta de mão de obra em certas áreas. O que podem os refugiados fazer para atenuar os receios daqueles que os acolhem? É absolutamente vital que façam valer as suas capacidades de aprendizagem de línguas, que mostrem as competências que já adquiriram, que respeitem as leis e costumes dos países de acolhimento. Muitos deles são sobrequalificados para o trabalho que desempenham. Aceitar que a adaptação é um processo complicado para ambas as partes é algo que demora o seu tempo. As grandes mudanças ocorrem num período de 4 a 5 anos, se a sociedade de acolhimento estiver preparada para fazer os esforços necessários, porque os refugiados estão preparados. Obrigada por nos ter acompanhado. Até ao próximo programa.